noite, meu caro irmão. Estamos entrando na sua sala mais uma vez para compartilhar convosco de uma poderosa palavra que Deus nos concedeu e queremos compartilhar com você dessa palavra. Palavra que falou muito conosco e certamente vai falar com você de uma forma muito positiva, muito poderosa. E queremos compartilhar essa palavra com você. Antes de iniciarmos, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer o seu excelso nome, porque nos dá esta riquíssima oportunidade de poder entrar na sala da sua casa por meio dessa ferramenta que é a rede social. Então, eu só tenho que louvar a Deus. Esse é um privilégio que Deus nos concede, de poder entrar na sua casa, na sala da sua casa, e poder ministrar uma palavra que certamente vai abençoar a tua vida. Agradeço a você que já está ativando o like, já está conectado conosco, e inicialmente uma palavra a você. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, grandiosa. Que Deus dispense a você e a sua família as ricas bênçãos celestiais conquistadas por Cristo na cruz do Calvário e que são destinadas à sua igreja como um benefício que foi conquistado por Ele. Que Deus te abençoe de uma forma muito rica e muito poderosa. Eu quero convidar você que envie o seu like, dê o seu like, colabore, envie para outros, compartilhe uma palavra, compartilhe essa palavra. Vamos, essa noite nós queremos compartilhar com vocês de uma palavra que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus, no capítulo de número 8, a partir do versículo 24, um texto bastante conhecido, citado, lido e também tema de muitas e muitas mensagens, de inúmeras mensagens. Mas eu tenho certeza absoluta que, como disse Jesus, que a sua palavra é espírito e vida, e uma vida está sempre se renovando, ela é sempre nova. Então eu creio que nessa noite nós teremos uma palavra da parte de Deus diretamente para o teu coração. No capítulo de número 8, quero convidar você que dispõe de um exemplar da Bíblia ou que tem a Bíblia no seu aparelho celular, que acompanhe comigo essa leitura. Capítulo de número 8 do Evangelho escrito por Mateus, a partir do versículo de número 23. Assim está escrito: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar
uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus, pelo seu maravilhoso Espírito Santo, venha nos usar apenas e tão somente como um instrumento para a exposição da sua palavra. Meus irmãos, no capítulo de número 4 do mesmo Evangelho, Jesus, após ter saído do Jordão, das águas batismais, após ter sido batizado por João e ter recebido o cunho desse batismo do Pai, quando o Pai diz: este é o meu Filho amado, em que a minha alma tem prazer. E o Espírito Santo ter descido sobre Jesus, o Espírito Santo o impele para o deserto, para o extremo deserto. Ali Jesus vai ficar por um período de 40 dias e 40 noites. Entendemos que isso é um período de preparação para o início do seu ministério. Deus não envia ninguém sem que antes lhe prepare e lhe dê as armas necessárias para o exercício da grande tarefa. Jesus está nesse período. Nesse período ele é tentado. E depois de um embate com o inimigo, e sagrando-se vitorioso de forma magistral, extraordinária, ele volta do deserto. E ao saber que João Batista havia sido preso, ele sai de Nazaré, cidade onde fora criado, e vai para a Galileia, especificamente para Cafarnaum, que fica nos termos de Zebulon e Naftali. E o objetivo de Jesus ir a esta região, o escritor nos traz esse motivo, pois o texto diz que isto foi para que se cumprisse aquilo que fora predito ou vaticinado pelo profeta, que diz que aquela região que estava em sombra de morte, a Galileia dos gentios,
brilhou a luz para este povo. E o que nós vemos aqui é a veracidade da Bíblia, a sua imutabilidade e o seu cumprimento cabal. Pois o texto está dizendo que isso foi para que se cumprisse o que havia sido vaticinado, profetizado. Portanto, a Bíblia é digna de toda a credibilidade, ela é a verdade absoluta de Deus. Jesus vai iniciar então o seu ministério. Na sua caminhada, ele, passando pela Galileia, pelo setor pesqueiro, ele vê a Pedro e André, seu irmão, e os chama. E estes prontamente lhe seguem. Mais adiante ele encontra pescando João e Tiago, filhos de Zebedeu, e ele os chama e esses prontamente lhe seguem. Em seguida, Jesus começa o seu ministério propriamente dito, porque o texto vai nos revelar que Jesus começa a pregar por toda a Galileia, a ensinar e a curar. Jesus começa então a cumprir o seu tríplice ministério: pregar, ensinar e curar. Jesus torna-se conhecido, a sua fama se expande, se espalha além das fronteiras de Israel, de forma que pessoas trazem os seus doentes, enfermos, lunáticos, paralíticos da Síria, de outras regiões adjacentes, para que sejam curados por ele. E o são. E das regiões da Galileia, de Decápolis, vão trazendo, multidões vão se aglomerando. No capítulo de número 5, Jesus está sendo seguido por uma grande multidão. E ao ver essa multidão, Jesus sobe para uma elevação conhecida como o Monte das Oliveiras, e ele vai ensinar. E o que Jesus vai ensinar? Jesus agora vai falar sobre o padrão do reino que ele estava trazendo para estabelecer dentre os homens. E ele começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, misericordiosos, pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Enfim, Jesus está falando sobre o padrão do reino que ele está trazendo. Pois há pouco tempo atrás ele havia dito que os homens se arrependessem porque o reino estava próximo, ou está próximo. Pois bem, Jesus está falando sobre qual é o padrão e quais são as qualificações para que eu possa me integrar, fazer parte deste reino que Jesus está trazendo para estabelecer dentre os homens. Pois bem, a partir do capítulo de número 6, Jesus vai
descrever, vai falar de assuntos genéricos, mas todos ligados às qualificações que são pretendidas para que o homem faça parte deste reino que ele está estabelecendo. Quando Jesus termina o sermão, no capítulo de número 7, o versículo 28 e 29, as multidões estão maravilhadas. E por que estão maravilhadas? Estão maravilhadas com a sua doutrina, versículo 28. E o 29 nos dá uma clareza da conclusão que a multidão chegou. Porque a multidão está maravilhada porque ele ensina com autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus está fundamentada na vida de Jesus. É o fundamento da sua autoridade. Tem a exposição, o aval da escritura veterotestamentária, mas tem o alicerce, o fundamento da vida de Jesus, e que dá essa autoridade a Jesus. O final do capítulo de número 7, nós percebemos que há uma multidão muito grande. Ao iniciar o capítulo de número 8, tem um fato que nos chama a atenção, pois é o primeiro milagre nesse texto de Mateus. Historicamente, o primeiro milagre é o milagre de Caná da Galileia, que está em João. Mas, no livro de Mateus, este é o primeiro milagre registrado de forma detalhada. Os outros milagres, o escritor apenas menciona que houve milagres, mas ele não detalha. Quando nós chegamos no capítulo 8, nós vamos ver o primeiro milagre registrado e de forma detalhada. E isso determina a importância que Jesus dá a esse milagre, pois Jesus está ensinando. A vida de Jesus, parte do seu ministério é dedicado ao ensino. E ele ensina enquanto pratica, enquanto realiza. O texto nos traz uma cena. Jesus está descendo do monte e um leproso está indo de Jesus. Aquele que não tem nenhuma possibilidade está indo ao encontro daquele que traz todas as possibilidades. Ao chegar ali, o texto diz que o homem se curva, adora e faz uma revelação extraordinária do texto. Quando ele diz: tornar-me limpo. Entre linhas ou em linhas gerais, ele está dizendo: eu sei que tu podes. Eu sei que tu tens poder. O que eu quero saber é se tu queres usar este poder e esta autoridade em meu benefício.
Ao que prontamente Jesus lhe responde. O texto diz que Jesus, impondo, estendendo a mão, toca. E em seguida libera uma palavra e diz: quero ser limpo. E o texto diz que o leproso ficou limpo da sua lepra. Eu quero me ater um pouco porque eu quero que você entenda a ação de impor a mão sobre o leproso. É que Jesus se identifica com a dor daquele homem. Jesus se identifica com a aflição daquele homem. Se identifica daquele homem. Jesus se identifica com o lamento daquele homem. Em seguida, ele dá uma palavra mostrando aos discípulos e à multidão que ele tem autoridade para mitigar, para livrar o pecador, o doente, o enfermo, o necessitado das suas agruras, dos seus males. Na sequência, Jesus encontra-se com o centurião e realiza um outro milagre extraordinário. Depois chega à casa de Pedro, sogra, e esta prontamente começa a lhe servir. De fato, a ação de Jesus na sua vida se predispõe a servi-lo. Aconteceu com o rapaz endemoniado de Gadara, aconteceu com o cego Bartimeu, que em seguida, após a sua cura, quis imediatamente segui-lo. No versículo 18 do capítulo, que está em apreço, Jesus, vendo a multidão que o cercava, muita gente, Jesus diz para os discípulos: passemos para outra margem. Perceba que Jesus já tem um planejamento, ele tem já uma agenda traçada, ele já tem um itinerário. E eu quero abrir um parênteses aqui para te dar uma palavra de Deus. Recebe esta palavra. Tudo pode estar difícil. Tudo pode estar difícil. Parece que tu estás impossibilitado de realizar alguma coisa. Parece que tudo vai dar errado, parece que nada vai mudar. Jesus já tem uma agenda com relação a você. E na agenda dele, o teu nome já consta. Já consta. Fica tranquilo, pois o teu nome já está na agenda dele. Passemos para outra margem. E Jesus já sabia o que ia acontecer na outra margem. Quando nós chegamos no versículo 23, que é o versículo ou o texto que eu quero fazer considerações com você.
Eu quero fazer considerações com você nessa noite. Quero fazer algumas pontuações nessa noite a respeito desse texto que nós lemos. O texto diz que Jesus entra no barco e os seus discípulos o seguem. Porém, no texto de Marcos, o texto diz que Jesus diz aos discípulos: passemos para outra margem. Perceba que Jesus não está consultando, Jesus não está dizendo aos discípulos: vocês querem ir? O que vocês acham? Não, Jesus está dizendo: passemos. E quando Jesus está dizendo passemos, ele quer dizer aos discípulos: nós vamos chegar do outro lado. Nada vai nos impedir. Nós chegaremos do outro lado. Perceba isto. E eu quero que você provoque o seu irmão, mesmo através das redes sociais, provoque o seu irmão dizendo a ele: quem está debaixo de uma palavra profética não se apavora com a tempestade. Quem está debaixo de uma palavra profética não se apavora com a tempestade. Sabe por quê? Porque o Senhor da tempestade está no barco. Existe um vento forte neste momento. Existe uma tempestade que está soprando. Está difícil de controlar. O mar está revolto, as ondas estão encapeladas, altas, além de suportar. A demanda neste momento é maior do que a nossa capacidade de suportar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está debaixo de uma palavra profética. Teu barco não vai a pique. Por maior que sejam as ondas, o teu barco vai chegar do outro lado. Porque Jesus é o Senhor do vento. No barco está aquele que criou o vento. No barco está aquele que criou os mares. Jó diz que ele dá uma palavra e os mares congelam. Mas quando ele fala, os mares e os rios voltam novamente ao seu curso. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Foi ele que criou um caminho no céu para chuvas com trovoadas. E é ele quem mede a quantidade das chuvas. Portanto, ele tem o controle do vento e tem o controle do mar. Você está debaixo de uma palavra profética. Não se apavore. Não se atemorize. Ele vai conduzir o seu barco. E o seu barco vai chegar. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que enquanto tudo está fora de controle, Jesus continua de tudo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Tudo pode estar fora de controle. O vento está fora de controle. Perceba que o texto diz que é uma grande
tempestade. Não é uma tempestade normal. O vento está fora de controle. A tempestade, o mar está fora de controle. A tempestade está fora de controle. O barco está fora de controle. Os discípulos apavorados estão fora de controle. Jesus dorme na popa do barco, porque só dorme tranquilo quem tem a certeza do controle. Portanto, deixa eu lhe dizer, tudo pode estar fora de controle, mas Jesus continua no controle de tudo. Jesus continua no controle da tua casa. Jesus continua no controle do teu filho. Jesus continua no controle da tua saúde. Jesus continua no controle do teu trabalho, continua no controle do teu salário. Jesus continua no controle do teu barco. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto. Enquanto os discípulos pedem para que Jesus faça alguma coisa, o que Jesus quer é que os discípulos confiem nele. Nos últimos dias, estamos orando para que Deus se manifeste, para que Deus faça alguma coisa. E este é um desejo nobre, pois pessoas estão perdendo seus entes queridos e a vida não pode ser medida estatisticamente, ela é o bem supremo. A vida não é medida em valores. Ela não tem preço. Mas o que Jesus está querendo dos discípulos e o que Ele quer de nós é que apenas como igreja confiemos que Ele está no barco, confiemos que Ele está no controle, confiemos que Ele tem o poder, que Ele tem a autoridade. Confiemos que Ele é o primeiro e é o último, ou seja, Ele é a razão primeira e última de toda a existência. Comece a pensar nisso. Os governantes podem não acreditar, os céticos podem não acreditar, mas nós somos a igreja. E a igreja confia. Por isso, Jeremias diz que bendito, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja é o Senhor. O que Jesus quer é que confiemos, pois Ele está no barco. E Ele só está dormindo porque Ele tem o controle. Quarta lição que nós aprendemos nesse texto. Se Jesus está no teu barco, você vai atrair outros barcos. E eles serão alcançados pela mesma graça, pelas mesmas bênçãos, pelo mesmo poder, pela mesma autoridade. Glória. Se Jesus está no teu barco, se Jesus está na tua vida, você se torna um ponto de atração. Você atrai.
As pessoas querem se relacionar com você, querem abraçar você. As pessoas querem andar com você, orar com você, chorar com você, sorrir com você. Porque Jesus está no teu barco, porque Jesus está na tua vida. E as pessoas olham e percebem e querem estar próximo de você. O texto de Marcos diz: quando Jesus entra no barco e sai com os discípulos para atravessar para o outro lado, outros barcos vão seguir o barco que possivelmente seria o barco de Pedro. E quando a tempestade se levanta, esses outros barcos vão viver o mesmo desespero, a mesma impossibilidade, a mesma incapacidade, o mesmo medo. Mas Jesus está no barco. E quando ele dá uma palavra de ordem, sob a grande tempestade, de repente há uma grande bonança. E todos aqueles barcos são alcançados pela mesma graça, pelo mesmo milagre, o mesmo benefício, as mesmas bênçãos alcançam eles. E eu tenho uma palavra para você. A tempestade era grande, fora do controle, fora da normalidade. Acontece tempestade todos os dias quase. Porque o Mar da Galileia é um lago de aproximadamente 20 quilômetros por 11 de largura, 47 metros de profundidade, a 270 metros do nível da linha do mar. Alguns dizem mais. E eu aprendo duas lições. A primeira eu quero impetrar sobre a tua vida. Quando as dificuldades se agigantam, quando as dificuldades são grandes demais, a bonança, a vitória é ainda maior. Não dar vitória pequena diante das grandes batalhas. Escute isso e grave isto. A tempestade era grande, mas Jesus levantou uma grande bonança. Mas eu aprendo uma outra coisa. Jesus disse, entrou no barco e disse, vamos. O Mar da Galileia está a 270 metros abaixo da linha do mar. Quando Jesus quer nos ensinar lições, Ele não nos leva para cima, Ele nos leva para baixo. Porque os valores do reino são antagônicos aos valores do mundo. Esse é quem cresce. No mundo quem tem é quem é reconhecido. No mundo quem tem é quem pode. No reino quem desce é quem sobe. Quem se humilha é quem é exaltado. Quem chora é quem é consolado. Quem é menor é que se torna o maior. Quem sente tristeza é quem recebe alegria. Isto é, os valores do reino. Jeremias, desce, porque é lá que tu vai ouvir as minhas palavras. É descendo que se sobe.
Esses são os valores do reino. E Jesus está ensinando os seus discípulos. Em quinto lugar, ter Jesus no barco não te isenta da tempestade, mas te dá a certeza de vitória sobre a tempestade. Provoque o seu irmão dizendo isso a ele. Jesus no barco não vai nos isentar das tribulações, coisas, enquanto estou convosco, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Escute isso. Jesus diz: nosso coração, não estejam apreensivos, perturbados. Não se turbe, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vou teria dito. Porque eu vou, e se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Se tivermos que passar por covas, vamos passar. Se tivermos que passar pelo deserto, vamos passar. Se tivermos que passar pelas mãos do Egito, vamos passar. Se tivermos que enfrentar fornalhas, vamos enfrentar. Se tivermos que passar pela cova, vamos passar. Mas tendo a certeza nos deixará passar sozinhos. Ele caminhará conosco. Em meio à tempestade, Ele estará conosco. É nos momentos de dificuldade, de grandes impossibilidades, que Ele se revela. E que Ele está bem mais próximo de nós. Nós temos que começar a pensar não apenas na transcendência de Jesus, mas viver a sua imanência. A sua imanência. A presença dele real no nosso barco. Ele é o timoneiro. É o capitão que está conosco nas dificuldades. João diz: eles tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Ele não abandonou em nenhum momento. João é exilado na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, rochosa, de extrema dificuldade. Prisioneiros políticos ou religiosos que desagradavam o império, e João foi um dos que desagradou. Mas João se acha em espírito no dia do Senhor. Sabe, isto é um prêmio. João permaneceu. João permaneceu aos pés da cruz até o final. Agora João está na ilha chamada Patmos, exilado no império de Domiciano, por causa da perseguição impetrada à igreja. E de repente a figura imponente e gloriosa de Jesus se manifesta, como se ele estivesse dizendo: eu estou com você em meio a esta dificuldade.
Se fecharam as portas para você em Éfeso, eu vou estar abrindo as portas do céu para você entrar e adorar. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Por fim, para finalizar, em meio à tempestade, sexta lição, em meio à tempestade, não tente resolver o problema sozinho. Você não vai conseguir. Procure ajuda. Procure ajuda. O proverbialista diz que há amigos que são mais chegados do que o irmão. Porque esses amigos se nos momentos de dificuldade, de impossibilidades e de incertezas. Jesus é o único amigo que vai conosco até o fim. Mas nós temos a igreja, nós temos amigos. Somos partes integrantes do mesmo corpo. Paulo diz que individualmente nós somos membros do mesmo corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos mais do que amigos, somos irmãos, somos o corpo. E quando o corpo sente uma dor, todo o corpo sente. Todo o corpo. E se o corpo, a cabeça que é Cristo também sente. Não tente resolver o problema sozinho, busque ajuda. Procure ajuda. O apóstolo São Paulo diz: comunicai com os santos nas vossas necessidades. Carregai as cargas uns dos outros, porque fazendo isso estareis cumprindo a lei de Deus. O texto de Atos dos Apóstolos traduz exatamente isso. A comunicação que existia, a solidariedade que existia, a preocupação de não resolver problemas sozinho, mas de resolver coletivamente. E, sobretudo, busque ajuda. Pode ajudar. Quando Jesus vai para as regiões de Tiro e Sidom, ele vai e entra numa casa. Mas naquela região existia, estava com grave, estava terrivelmente endemoniada. E ela descobriu onde Jesus estava, porque ela procurou Jesus. Não tente resolver o problema sozinho, você não consegue. Por mais que você se esforce, por mais que você tente, por mais que você se desgaste, por mais que você empregue esforço, a demanda é grande. E as tuas capacidades e as minhas às vezes são pequenas. É por isso que o profeta diz, profeta Isaías, que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Voam como águias, correm e não se cansam, caminham, mas não se fatigam. Às vezes a demanda é tão grande e as nossas forças tão pequenas, mas aí ele vem
e nos fortalece quando nós procuramos ajuda. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, tinha 2 objetivos. Era porque a palavra é confirmada por 2 testemunhas. Mas o outro objetivo é porque se um fraquejasse, o outro dava a mão para ajudar. E é por isso que Eclesiástico, o proverbialista, diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido. Por isso que ele diz que dormindo 2 juntos, um aquienta o outro. Busque ajuda. Não tente resolver sozinho, não dá. Não consegue. Estamos vivendo um problema tão difícil que tem assolado o mundo. A mortalidade tem causado tristeza, desolação, às vezes desânimo. Procurou ajuda e veio gritando desesperada. E os discípulos disseram: despede-a. Eu tenho uma palavra para você. Quando você gritar por socorro, haverá sempre uma multidão que vai dizer para você parar. Não pare. Grite mais alto. Porque uma hora os teus gritos vão chamar a atenção e o socorro vai chegar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Ordinário aqui neste lugar. Aquela mulher gritou, chamou a atenção de Jesus. A princípio, Jesus lhe responde dizendo: não é lícito. Eu não vim antes que não fosse para a casa de Israel. Me convém servir primeiro. Não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cães, para os cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também se alimentam. Sabe o que ela estava dizendo? Eu não quero que tu tire o pão da boca dos filhos. Mas eu quero que sobre alguma coisa para mim. E é desta pequena sobra que eu vou me alimentar. Aleluia. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Quando você pede socorro, quando você grita, quando você clama, quando você... O salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor. O meu pedido de socorro tornou-se para mim. Ele retirou os meus pés que estavam presos em um charco de lodo e colocou num lugar firme. Cântico nos meus lábios. Peça socorro, pois ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Porque eu entendo que quando você pede, quando você grita, quando você se humilha, quando você confia, quando você adora, que foi tudo que aquela mulher fez, Jesus vai quebrar protocolo.
e vai mudar. Só para realizar o milagre. Ele quebra protocolo e muda a agenda para realizar o milagre na tua vida. Receba esta palavra. Que Deus continue te abençoando ricamente e grandemente, meu querido. Que esta palavra vinda do trono de Deus seja o maná que vai te alimentar e te sustentar neste tempo de crise. É uma tempestade, mas você está gritando por socorro e Ele vai mudar a agenda. Os discípulos aprenderam uma grande lição que nós precisamos aprender. Eles estavam acostumados a ver Jesus levantar paralítico, curar cegos. Mas eles não estavam acostumados a ver Jesus ter autoridade sobre a natureza. Por isso eles se admiraram. Quem é este? A resposta a este é Jesus. Quando Ele dá a sua palavra de ordem, Ele está revelando o seu poder sobre a natureza que Ele criou. Ela não vai te sucumbir. Quando Ele expele os demônios, Ele revela o seu poder sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual não vai te sucumbir. Não vai fazer você sucumbir. Não. Quando Ele cura, Ele revela a sua autoridade e o seu poder sobre as enfermidades, sobre aquilo que aflige o ser humano. Portanto, nessa noite, fique com esta palavra em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, que nessa noite em que ministramos a Tua palavra, temos a convicção de que o Senhor nos revelou esta palavra. O Senhor falou conosco enquanto estudávamos, meditávamos sobre essa palavra, e agora o Senhor continua falando. E tenho certeza que o Senhor está falando a cada coração que esteve aqui antenado conosco. Eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha liberar uma palavra que venha mitigar o sofrimento neste momento, que venha acalmar a tempestade, para que haja bonança na vida de cada um dos teus servos. Pai, estende a tua mão para esta cidade de Marabá, para a igreja em Marabá, para cada um daqueles que presidem sobre nós, não somente aqui, mas em todos os lugares, para este país e para o mundo. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o teu nome. Eu quero mais uma vez encerrar com essa doxologia paulina, esse cântico ao Deus eterno e imortal, invisível, porém real. A Ele seja a glória e a honra e o louvor para todo o sempre. Amém.